bem? Aqui é o professor Vitor Rizovas, da Oficina do Estudante. Bom, a gente está continuando então esse processo de correção das questões da Unicamp 2018. Essa daqui é a questão de número 3 da prova, aquela que versava sobre o projeto Brasil Nunca Mais. Eu vou ler aqui a questão rapidinho, vou chamar a atenção de vocês para alguns pontos e já vou comentar o que se esperava como resposta. Tudo bem? Então vamos lá. No Brasil pós-ditadura, a disputa pela memória foi marcada pela publicação do projeto Brasil Nunca Mais, em 1985. Pode-se dizer que se trata de um ato fundacional na construção da memória social sobre os crimes da ditadura, o qual favoreceu a constituição de uma consciência coletiva acerca da política repressiva do período e do status dos sobreviventes. Bom, quero chamar a atenção de vocês para o seguinte, ele diz aqui, Brasil nunca mais, né? Brasil, nunca mais, então estamos chamando a atenção para que nunca mais alguma coisa, né? E outro, ele fala construção da memória social e depois constituição de uma consciência coletiva acerca da política repressiva do período, né, do período da ditadura militar, da ditadura civil-militar. E depois tem um outro movimento, e do status dos sobreviventes. Bom, vou comentar um pouco o período com você. Vamos lá? Bom, queria chamar a atenção então para o seguinte, né? A gente está falando ditadura civil-militar brasileira, é um período que especialmente depois do dia 13 de dezembro de 1968, especialmente depois do ato institucional número 5, se tornou bastante truculento. Por que especialmente? Antes não era? Ora, antes era, porque antes do AI-5, né, a gente já teve a cassação de parlamentares opositores ao regime, com o próprio ato institucional número 1, a demissão dos funcionários públicos opositores ao regime. Quando a gente fala funcionário público, eu estou pensando em juízes, eu estou pensando em desembargadores, né? Então, todo mundo que podia fazer oposição dentro do Estado, enquanto deputado ou enquanto funcionário público, perde emprego. O funcionário público perde emprego, o deputado é cassado, né? Depois, a gente já tem o ato institucional número 2, que vai falar do bipartidarismo. Então, antes de 1968, a gente já tinha processos de cerceamento das liberdades individuais, da perda das garantias constitucionais. Tudo bem? Antes de 13 de dezembro de 68, a gente tem, por exemplo, a passeata dos 100 mil, a própria Constituição de 1967, que institui a Lei de Segurança Nacional, né? Traz com muito mais força do que aquela Lei de Segurança Nacional que o Vargas tinha proposto. Então, já com a Lei de Segurança Nacional, você podia ser acusado, né, de estar colocando a pátria em risco e aí você ia ser julgado, processado. Só que a partir de 1968, para além de haver a Lei de Segurança Nacional, a gente tem a perda do habeas corpus, instituição de censura. Então ali o processo para quem está questionando o regime, seja para implantar uma democracia, como Juscelino Kubitschek, Carlos Lacerda e justamente o João Goulart tinham pretendido lá com a criação da Frente Ampla, seja para implantar uma ditadura socialista, você ia ser igualmente visto como uma ameaça ao regime e podia ser expulso do país ou podia ser preso. Esses que foram presos vão ser submetidos a sessões de tortura, né, que estão amplamente documentados. Se você acessar o Arquivo Nacional, o site do Arquivo Nacional, você vai encontrar isso. Esses são submetidos a sessões de tortura, vão perder emprego, vão ser perseguidos, vão ser ameaçados de morte, vão ter que deixar o país. Agora, quando a gente fala em 1985, depois do processo de abertura política, né, já no governo José Sarney, esse projeto Brasil Nunca Mais, ele busca construir uma memória. A gente está falando de produção de memória. O que significa produção de memória? Significa o seguinte, nós temos que nos lembrar. Nos lembrar do quê? Nós temos que nos lembrar de um período em que o Estado brasileiro, em que o país, o Brasil, usava de violência para combater os seus opositores. É disso que a gente tem que se lembrar, de acordo com o Brasil Nunca Mais.
de acordo com esse projeto. Então essas violações de direitos humanos precisam ser estudadas, precisam ser relatadas, precisam ser documentadas, precisam ser trazidas a público. Tudo bem? Tá? Então essa é a relevância desse projeto, é isso que a questão da Unicamp está querendo que você perceba, que você reconheça, trazer uma intenção no processo de construção de uma consciência coletiva para que o país, para que a nação se lembre desse período de violação dos direitos humanos. Tá? Esse é o projeto Brasil Nunca Mais, esse é o contexto, né, da ditadura. E por que é 1985? Porque a gente está falando da redemocratização, então é a vitória da democracia. Então vamos nos lembrar desse período da ditadura para fortalecer a nossa democracia, sobretudo para que isso não aconteça outra vez, para que a gente não perca a fé, não perca a esperança na democracia e não ache que é razoável uma pessoa ser torturada, um homem, uma mulher, uma criança, como acontecia na ditadura civil-militar brasileira. A gente não acha razoável que alguém seja torturado por ter um determinado pensamento ou por acreditar num determinado tipo de governo. Tudo bem? Eu já vou ler para você de novo as letras A e B e a gente vai responder isso daqui, tá bom? Segura aí. Bom, a letra A, ela vai pedir o seguinte: explique 2 objetivos do projeto Brasil Nunca Mais. Bom, eu tenho 2 objetivos. O primeiro é a produção dessa memória, ou seja, para produzir uma certa memória eu preciso intencionalmente pesquisar documentos, levantar esses documentos para ver o que de fato aconteceu. Então, uma produção de memória, primeiro objetivo. E segundo objetivo, a preservação dessa memória para a produção da consciência coletiva. Então, eu produzo, ou seja, eu pesquiso, eu levanto, eu vejo, apuro o que aconteceu e depois eu preciso disponibilizar isso, eu preciso expor esse conteúdo para as pessoas para que todos saibam. Tudo bem? Então, pesquisa, produção da memória e disponibilização ou divulgação dessa memória para a produção de uma consciência coletiva. Tudo bem? Isso letra A. A letra B, por quais razões a autora considera o projeto Brasil Nunca Mais um ato fundacional? É um ato fundacional porque, no entender dela, é um marco de fundação de um movimento de repúdio à ditadura, à tortura e às violações aos direitos humanos. Então, a intenção é fundar esse movimento e fundar essa consciência coletiva. É um marco, é para ser um marco, né? Olha, a partir daqui a gente parou de acreditar na tortura, na violência como forma de fazer política. A gente passa a acreditar em outros sistemas. Essa é a intenção da autora, por isso que é um marco fundacional. Tá certo? Tudo bem? Bom, não deixa de curtir a aula e que tal se inscrever para não perder os próximos vídeos. Até mais!